Imaginação. Você pode fazer se acreditar que pode. Imaginação é a oficina da mente humana onde velhas ideias e fatos estabelecidos podem ser remontados em novas combinações e colocados em novos usos. O dicionário moderno define imaginação como segue: o ato de inteligência construtiva de agrupar os materiais do conhecimento ou pensamento em sistemas novos, originais e racionais, a faculdade construtiva ou criativa, abrangendo imaginação poética, artística, filosófica, científica e ética. O poder criativo da mente, a formação mental de imagens e figuras, ou a representação mental de objetos e ideias, particularmente de objetos de percepção sensorial e raciocínio matemático, também a reprodução e combinação, normalmente com modificação mais ou menos irracional ou anormal, de imagens ou ideias de memória ou de fatos recordados e experiência. A imaginação foi chamada de poder criativo da alma. Mas isso é um tanto abstrato e aprofunda o significado mais do que é necessário do ponto de vista do aluno deste curso, que deseja utilizá-la somente como um meio de alcançar vantagens materiais ou monetárias na vida. Se dominou e entendeu plenamente as lições precedentes, você sabe que os materiais com que construiu seu objetivo principal definido foram montados e combinados na imaginação. Você também sabe que autoconfiança, iniciativa e liderança devem ser criadas na imaginação antes de se tornarem realidade, pois é na oficina da imaginação que você colocará a autossugestão em funcionamento, criando essas qualidades necessárias. Esta lição sobre imaginação pode ser chamada de eixo do curso, pois todas as outras levam a ela e utilizam o princípio sobre o qual se baseia, do mesmo modo que os fios do telefone vão até a central, sua fonte de energia. Você nunca terá um objetivo principal de vida, nunca terá autoconfiança, nunca terá iniciativa e liderança a menos que, primeiro, crie tais qualidades na imaginação e se veja de posse delas. Assim como o carvalho se desenvolve do germe que está na semente e o pássaro se desenvolve do germe adormecido no ovo, suas conquistas materiais brotam dos planos organizados que você cria na imaginação. Primeiro vem o pensamento, a seguir, a organização desse pensamento em ideias e planos, depois, a transformação dos planos em realidade. O início, como você pode observar, está na imaginação. A imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode examinar fatos, conceitos e ideias, e criar novas combinações e planos a partir destes. A capacidade interpretativa confere à imaginação um poder normalmente não atribuído a ela, isto é, o poder de registrar vibrações e ondas de pensamento colocadas em movimento por fontes externas, assim como os radioreceptores captam as vibrações do som. O princípio pelo qual a capacidade interpretativa da imaginação funciona é chamado de telepatia, a comunicação do pensamento de uma mente para outra, a curtas ou longas distâncias, sem a ajuda de ferramentas físicas ou mecânicas, conforme explicado na lição 1. A telepatia é um fator importante para o aluno que está se preparando para fazer uso efetivo da imaginação, pois a capacidade telepática da imaginação está constantemente captando ondas de pensamento e vibrações de todo tipo. Os chamados julgamento apressado e palpite, que incitam à formação de opinião ou decisão sobre um curso de ação que não está em harmonia com a lógica ou razão, são geralmente resultados de ondas de pensamento desgarradas, registradas na imaginação. O aparelho de rádio permitiu-nos entender que os elementos do éter são tão sensíveis e vivos que todos os tipos de ondas eletromagnéticas estão constantemente voando aqui e ali à velocidade da luz. Você só precisa entender o rádio para entender também a telepatia. Esse princípio foi tão bem estabelecido pela pesquisa psicológica que temos provas abundantes de que duas mentes devidamente sintonizadas e em harmonia entre si podem enviar e receber pensamentos a longa distância sem a ajuda de equipamentos mecânicos de nenhum tipo.
É raro duas mentes sintonizarem-se tão bem que cadeias ininterruptas de pensamento possam ser registradas dessa maneira, mas existe evidência suficiente para estabelecer o fato de que partes de pensamento organizado são captadas. Para que você possa entender quão intimamente interligados estão os 15 fatores que embasam este curso, considere, por exemplo, o que acontece quando um vendedor que carece de confiança em si mesmo e em suas mercadorias chega para ver um comprador potencial. Quer o comprador esteja ciente disso ou não, sua imaginação imediatamente sente a falta de confiança na mente do vendedor. Os pensamentos do vendedor, na verdade, minam seus esforços. Isso explica de outro ângulo por que a autoconfiança é um dos mais importantes fatores na grande luta para o sucesso. A telepatia e a lei da atração, de que iguais se atraem, explicam muitos fracassos. Se a mente tem a tendência de atrair do éter as vibrações e pensamento que se harmonizam com seus pensamentos dominantes, você pode facilmente entender por que uma mente negativa que reside no fracasso e carece da força vitalizante da autoconfiança não atrai uma mente positiva, dominada por pensamentos de sucesso. Talvez essas explicações sejam um tanto abstratas para quem não estudou os processos do funcionamento mental, mas parece necessário injetá-las nesta lição para que o aluno entenda e faça uso prático do assunto. A imaginação, muitas vezes, é considerada apenas uma coisa indefinida, indetectável, indescritível, que nada mais faz do que criar ficção. Esse desprezo pelos poderes da imaginação tornam necessárias essas referências mais ou menos abstratas a um dos mais importantes assuntos deste curso. A imaginação não é apenas um tema importante deste curso, é um dos assuntos mais interessantes, como você observará quando começar a ver como afeta tudo o que é feito em relação à conquista do objetivo principal definido. Você verá o quanto a imaginação é importante quando parar para perceber que é a única coisa no mundo sobre a qual você tem controle absoluto. Você pode ser privado da riqueza material e enganado de 1000 maneiras, mas nenhum homem pode privá-lo do controle e uso da imaginação. Homens podem tratá-lo com injustiça, como frequentemente acontece, podem privá-lo da liberdade, mas não podem tirar-lhe o privilégio de usar a imaginação como quiser. O poema mais inspirador de toda a literatura foi escrito por Leigh Hunt, quando pobre e injustamente encarcerado em um presídio inglês por causa de suas visões políticas. O poema, intitulado Abu Ben Adhem, é aqui apresentado como lembrete de que uma das maiores coisas que um homem pode fazer na imaginação é perdoar aqueles que o trataram de forma injusta. Abu Ben Adhem, possa sua tribo crescer. Acordou certa noite de um sonho pacífico profundo e viu em seu quarto, à luz do luar, resplandecente e como um lírio em flor, um anjo escrevendo em um livro de ouro. A paz extrema tornou Ben Adhem audacioso, e ele falou à presença em seu quarto. O que escreveis? A visão ergueu a cabeça e, com um semblante de total harmonia, respondeu: os nomes daqueles que amam o Senhor. E o meu é um deles? Perguntou Abu. Não, não é, replicou o anjo. Abu falou mais baixo, porém ainda animado. Suplico-vos, então, que me incluais entre os que amam seus semelhantes. O anjo escreveu e desapareceu. Na noite seguinte, retornou em imensa luz do despertar, e mostrou os nomes que o amor de Deus abençoara. E eis que o nome de Ben Adhem vinha à frente de todo o restante. A civilização em si deve sua existência a homens como Leigh Hunt, em cuja imaginação fértil foram retratados os mais nobres e elevados padrões de relação humana. Abu Ben Adhem é um poema que nunca morrerá, graças ao homem que retratou,
em sua imaginação, a esperança de um ideal construtivo. O maior problema do mundo hoje reside em nossa falta de entendimento do poder da imaginação, pois se entendêssemos esse grande poder, poderíamos usá-lo como arma para acabar com a pobreza, a miséria, a injustiça e a perseguição, e isso poderia ser feito em uma única geração. Esta é uma afirmação deveras ampla, e ninguém entende melhor que o autor deste curso o quanto seria inútil caso o princípio que a embasa não fosse explicado em termos da mais prática e prosaica natureza. Portanto, vamos descrever o que isso significa. Para tornar essa descrição compreensível, devemos aceitar como realidade o princípio da telepatia, pelo qual todo pensamento que emitimos é registrado na mente de outras pessoas. Precisamos dedicar tempo para provar que a telepatia é uma realidade porque não há como esta lição sobre imaginação ter o mínimo valor para o aluno que não esteja suficientemente informado para entender e aceitar a telepatia como um princípio estabelecido. Vamos tomar como centro que você aceita e entende esse princípio. Você ouve falar com frequência sobre psicologia de massa, que não passa de uma ideia forte e dominante, criada na mente de uma ou mais pessoas, e registrada nas mentes de outras pela telepatia. Tão forte é o poder da psicologia de massa que dois homens brigando na rua muitas vezes dão início a uma briga generalizada, na qual os passantes se envolvem sem saber por quê ou com quem estão brigando. No dia do armistício, em 1918, tivemos evidências abundantes para comprovar a realidade da telepatia em uma escala que o mundo nunca havia testemunhado. Lembro nitidamente da impressão gravada em minha mente por aquele dia notável. Tão forte foi a impressão que me acordou por volta das 3 da manhã, tão efetivamente como se alguém tivesse me despertado como um safanão. Quando sentei na cama, soube que algo fora do comum havia acontecido, e o efeito dessa experiência foi tão estranho e instigador que levantei, me vesti e fui para as ruas de Chicago, onde encontrei milhares de outros tocados pela mesma influência. Todos perguntavam: o que aconteceu? O que havia acontecido era o seguinte: milhões de homens haviam recebido instruções de cessar fogo, e a alegria deles colocou em movimento uma onda de pensamento que varreu o mundo inteiro e se fez sentir em cada mente capaz de registrá-la. Talvez nunca na história do mundo tantos milhões de pessoas tenham pensado a mesma coisa, da mesma maneira, ao mesmo tempo. Pela primeira vez na história do mundo, todo mundo sentiu algo em comum, e o efeito desse pensamento harmonizado foi a psicologia de massa mundial que testemunhamos no dia do armistício. Em conexão com essa afirmação, é útil lembrar o que foi dito na lição 1 sobre o método de criação do Mastermind pela harmonia do pensamento de 2 ou mais pessoas. Vamos aproximar esse princípio de nosso cotidiano mostrando como pode ser utilizado para criar ou romper um relacionamento harmonioso de trabalho numa empresa ou indústria. Você pode não estar convencido de que foi o pensamento harmonioso de milhões de soldados registrado na mente das pessoas ao redor do mundo que causou a condição psicológica de massa evidente por toda parte no dia do armistício. Mas não precisará de provas de que uma pessoa descontente sempre perturba todos com quem entra em contato. É fato bem estabelecido que uma pessoa assim perturbará a organização inteira no local de trabalho. Está chegando o tempo em que nem trabalhadores, nem empregadores irão tolerar um resmungão típico no ambiente de trabalho, pois seu estado de espírito se registra na mente daqueles ao redor, resultando em perturbação, desconfiança e falta de harmonia. Está chegando o tempo em que os trabalhadores irão tolerar o resmungão típico no ambiente de trabalho tanto quanto tolerariam uma serpente peçonhenta. Aplique o princípio de outra forma. Coloque entre um grupo de trabalhadores uma pessoa cuja personalidade é de tipo positivo e otimista, que se encarrega de semear harmonia no local de trabalho,
e sua influência se refletirá em todos que trabalham com ela. Se todo negócio é a sombra alargada de um homem, como afirmou Emerson, então compete a ele projetar uma sombra de confiança, entusiasmo, otimismo e harmonia, para que tais qualidades possam, por sua vez, projetar-se sobre todos aqueles conectados ao negócio. Ao seguir para o próximo passo em nossa aplicação do poder da imaginação na conquista do sucesso, citaremos alguns dos exemplos mais recentes e modernos de seu uso na acumulação de riqueza material e aperfeiçoamento de algumas das principais invenções do mundo. Ao abordar o próximo passo, deve-se ter em mente que não existe nada de novo sob o sol. A vida nesse mundo pode ser comparada a um grande caleidoscópio, onde paisagens, fatos e substâncias materiais estão sempre em mudança e movimento, e tudo que qualquer homem pode fazer é pegar esses fatos e substâncias e reorganizá-los em novas combinações. O processo pelo qual se faz isso é chamado de imaginação. Afirmamos que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode receber impressões ou ideias e criar novas combinações a partir destas. Como primeiro exemplo do poder da imaginação para o sucesso nos negócios, tomaremos o caso de Clarence Saunders, que organizou o sistema Piggly Wiggly de mercearia self-service. Saunders era balconista de uma lojinha de varejo no sul dos Estados Unidos. Certo dia estava numa fila, com uma bandeja de metal nas mãos, esperando sua vez para pegar comida numa lanchonete. Ele nunca havia ganho mais de $20 por semana naquele tempo, e ninguém nunca havia notado nada nele que indicasse alguma capacidade incomum. Mas algo aconteceu em sua mente enquanto ele estava naquela fila, e colocou sua imaginação a funcionar. Com a ajuda da imaginação, ele pegou a ideia do sirva-se você mesmo da lanchonete onde estava, sem criar nada de novo, apenas alterando uma velha ideia para um novo uso, e a implantou em uma mercearia. O plano da rede de mercearias Piggly Wiggly foi criado num instante, e Clarence Saunders, um balconista, rapidamente tornou-se dono de uma cadeia de mercearias de milhões de dólares nos Estados Unidos. Onde, nesse episódio, você vê o mais leve indício de um desempenho que você não poderia repetir. Analise o caso, avalie-o pelas lições prévias desse curso, e você verá que Clarence Saunders criou um objetivo muito definido. Respaldou o objetivo com autoconfiança suficiente para tomar a iniciativa de transformá-lo em realidade. Sua imaginação foi a oficina onde os 3 fatores, objetivo definido, autoconfiança e iniciativa, foram reunidos e forneceram o impulso para o primeiro passo na organização do plano Piggly Wiggly. É assim que as grandes ideias são transformadas em realidade. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica incandescente, apenas uniu 2 velhos e bem conhecidos princípios em uma nova combinação. Edison e praticamente todos os outros com conhecimento em eletricidade sabiam que a luz podia ser produzida pelo aquecimento de um pedacinho de arame com eletricidade, mas o difícil era fazer isso sem queimar o arame e parti-lo. Em sua pesquisa experimental, Edison tentou todos os tipos de arame concebíveis, esperando encontrar alguma substância que aguentasse o tremendo calor a que teria que ser submetida para a produção de luz. A invenção estava semi-concluída, mas não teria valor prático até ele encontrar o elo que o proporcionaria a outra metade. Após milhares de testes e muitas combinações de ideias da imaginação, Edison, enfim, encontrou o que faltava. Nos estudos de física, ele havia aprendido, como todos os outros alunos dessa matéria, que não pode haver combustão sem oxigênio. É claro que ele sabia que a dificuldade com seu equipamento de luz elétrica era a falta de um método para controlar o calor. Quando ocorreu a Edison que não há combustão onde não existe oxigênio, ele colocou o pequeno arame de seu equipamento de luz elétrica dentro de um globo de vidro, tirou todo o oxigênio e eis que a lâmpada incandescente elétrica tornou-se realidade. Quando o sol se põe à noite, você vai até a parede,
Aperta um botão e o traz de volta. Uma proeza que teria mistificado as pessoas de algumas gerações passadas. Todavia, não existe mistério por trás deste ato. Graças ao uso da imaginação de Edison, você simplesmente uniu dois princípios que existem desde o início dos tempos. Ninguém que conheceu Andrew Carnegie intimamente jamais atribuiu a ele alguma capacidade incomum ou poder genial, exceto em uma coisa: a capacidade de selecionar homens que poderiam e cooperariam em espírito de harmonia na execução de seus desejos. Mas qual capacidade adicional ele necessitou para acumular seus milhões de dólares? Qualquer homem que entenda o princípio do esforço organizado como Carnegie entendia e souber o suficiente sobre homens para ser capaz de selecionar somente os tipos necessários no desempenho de uma atividade, pode duplicar tudo que o grande empresário realizou. Andrew Carnegie era um homem de imaginação. Primeiro, criou um objetivo definido, e então cercou-se de homens que tinham o treinamento, a visão e a capacidade necessárias para a transformação desse objetivo em realidade. Carnegie nem sempre criava os planos para a realização de seu objetivo definido. Ele tratava de saber o que queria, então encontrava os homens que poderiam criar planos para consegui-lo. E isso não era apenas imaginação, era gênio de categoria mais elevada. Mas deve ficar claro que os homens do tipo de Andrew Carnegie não são os únicos que podem fazer uso lucrativo da imaginação. Esse grande poder está tão disponível para um novato nos negócios quanto para o homem que já chegou lá. Certa manhã, o carro de Charles Schwab parou na rua lateral de sua fábrica, a Bethlehem Steel. Quando ele desceu do carro, deparou com um jovem estenógrafo que anunciou estar ali para garantir que qualquer carta ou telegrama que Schwab desejasse enviar seria redigido de imediato. Ninguém disse ao jovem para ficar de prontidão, mas ele teve imaginação suficiente para ver que estar ali não faria mal às suas chances de progresso. Daquele dia em diante, o jovem ficou marcado para uma promoção. Schwab o escolheu porque ele fez o que qualquer um dos outros estenógrafos empregados na siderúrgica Bethlehem poderia fazer, mas não fez. Esse rapaz tornou-se presidente de uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, dispondo de todos os bens que deseja e muito mais do que necessita. Alguns anos atrás, recebi uma carta de um rapaz que recém concluíra a faculdade de administração e queria um emprego em meu escritório. Com a carta, ele enviou uma nota de $10 novinha que nunca havia sido dobrada. A carta dizia o seguinte: recentemente terminei um curso de comércio em uma faculdade de administração de primeira classe e quero um cargo em seu escritório porque percebi o quanto seria valioso para um jovem em começo de carreira nos negócios ter o privilégio de trabalhar sob a direção de um homem como você. Se a nota de $10 inclusa é suficiente para pagar pelo tempo que você gastar dando a primeira semana de instrução, quero que a aceite. Trabalharei o primeiro mês sem pagamento, e você pode acertar meus vencimentos após eu me mostrar útil no que quer que seja. Quero esse emprego mais do que qualquer outra coisa em minha vida, e estou disposto a fazer qualquer sacrifício razoável para consegui-lo. Cordialmente, o jovem teve sua chance em meu escritório. Sua imaginação rendeu-lhe a oportunidade que queria, e antes que seu primeiro mês houvesse expirado, o presidente de uma companhia de seguros de vida que ficou sabendo do caso ofereceu ao rapaz um cargo de secretário com salário substancial. Ele tornou-se funcionário de uma das maiores companhias mundiais de seguros de vida. Alguns anos atrás, um jovem escreveu a Thomas Edison solicitando emprego. Por algum motivo, Edison não respondeu. Sem desanimar em nada por causa disso, o jovem decidiu que não apenas obteria uma resposta de Edison, mas, mais importante ainda, teria a vaga que buscava. Ele vivia a uma longa distância de West Orange, New Jersey, onde situam-se as indústrias de Edison, e não tinha dinheiro para a passagem de trem. Mas tinha imaginação.
Foi até West Orange em um vagão de carga, fez uma entrevista, contou sua história pessoalmente e conseguiu o emprego que procurava. Hoje, esse homem reside em Bradenton, Flórida, aposentado com todo o dinheiro de que necessita. Seu nome, caso deseje para confirmar esta afirmação, é Edwin C. Barnes. Usando apenas a imaginação, Barnes viu a vantagem de uma associação próxima com um homem como Thomas Edison. Viu que tal associação daria a oportunidade de estudar Edison e, ao mesmo tempo, o colocaria em contato com os amigos de Edison, algumas das pessoas mais influentes do mundo. Esses são apenas alguns dos casos nos quais observei pessoalmente como homens galgaram altas posições no mundo e acumularam riqueza abundante, fazendo uso prático da imaginação. Theodore Roosevelt o ato como presidente dos Estados Unidos. E quando tudo o mais que ele fez no cargo estiver esquecido, este único empreendimento há de marcá-lo como um homem de imaginação. Foi Roosevelt que botou as escavadeiras a trabalhar no Canal do Panamá. Todos os presidentes de Washington até Roosevelt poderiam ter começado e terminado o canal, mas parecia uma tarefa tão colossal que exigia não somente imaginação, como também coragem e ousadia. Roosevelt tinha ambas, e o povo dos Estados Unidos teve o canal. Aos 40 anos, idade em que o homem comum começa a pensar que está velho demais para iniciar qualquer coisa nova, James J. Hill ainda operava um telégrafo com um salário mensal de $30. Ele não tinha capital, não tinha amigos influentes com capital, mas tinha algo mais poderoso que isso: imaginação. Em sua mente, Hill viu um grande sistema ferroviário que penetraria no noroeste não desenvolvido e uniria os oceanos Atlântico e Pacífico. Tão vívida foi sua imaginação que ele fez outros verem as vantagens de tal sistema ferroviário e daí em diante a história é bem familiar para qualquer garoto de escola. Eu enfatizaria a parte da história que a maioria das pessoas nunca menciona: a ferrovia Great Northern. Tornou-se realidade primeiro na imaginação de Hill. A ferrovia foi construída com trilhos de aço e dormentes de madeira, assim como as demais, e essas coisas foram pagas com capital obtido praticamente da mesma maneira que o capital de todas as ferrovias. Mas, se você quer a verdadeira história de sucesso de James J. Hill, deve voltar àquela estação na cidadezinha onde ele trabalhava por $30 mensais e pegar os fiozinhos que ele teceu em uma poderosa ferrovia com materiais não mais visíveis que os pensamentos que organizou em sua imaginação. Que grande poder é a imaginação, a oficina da alma, onde os pensamentos são tecidos na forma de ferrovias, arranha-céus, usinas, fábricas e todo o tipo de riqueza material. Afirmo que pensamentos são coisas, são dotados de corpo, respiração e asas. E nós os emitimos para preencher o mundo com bons resultados ou males. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto dispara para o canto mais remoto da terra, deixando suas bênçãos ou aflições, como um rastro por onde passa. Construímos nosso futuro, pensamento por pensamento, para o bem ou o mal. Ainda que não se saiba, ainda assim, o universo foi moldado. Pensamento é o outro nome para destino. Escolhe então teu destino e espera, pois amor traz amor, e ódio traz ódio. Se a imaginação é o espelho de sua alma, então você tem todo o direito de parar em frente ao espelho e se ver como deseja ser. Você tem o direito de ver refletido naquele espelho mágico a mansão que pretende ter, a fábrica que pretende gerenciar, o banco que pretende presidir, a posição que pretende ocupar na vida. Sua imaginação lhe pertence. Use-a. Quanto mais usá-la, mais eficientemente ela irá lhe servir. Na extremidade leste da grande ponte de Brooklyn, em Nova York, um velho sapateiro tem sua oficina. Quando os engenheiros começaram a cravar estacas e demarcar o local da fundação para aquela grande estrutura de aço, o homem sacudiu a cabeça e disse: "Não dá para fazer isso."
Feita a ponte, ele olhava para fora da sapataria pequena e sombria, sacudia a cabeça e se perguntava: como é que fizeram isso? O homem viu a ponte crescer diante de seus olhos e ainda assim careceu de imaginação para analisar o que viu. O engenheiro que planejou a obra viu a ponte como uma realidade muito antes de que a primeira pá de terra fosse removida para as pedras da fundação. A ponte tornou-se realidade em sua imaginação porque ele havia treinado a imaginação para formar novas combinações a partir de velhas ideias. Experimentos recentes no Departamento de Eletricidade de um dos maiores institutos educacionais norte-americanos levaram à descoberta de como colocar flores para dormir e acordá-las de novo com luz do sol elétrica. Tal descoberta torna possível o cultivo de vegetais e flores sem a ajuda da luz solar. Em poucos anos, o habitante da cidade plantará uma horta na varanda com umas poucas caixas de terra e algumas lâmpadas elétricas e terá novos legumes amadurecendo em todos os meses do ano. Essa descoberta, mais um pouquinho de imaginação, mais as descobertas de Luther Burbank na horticultura, e eis que o habitante da cidade não só plantará legumes todo o ano na varanda, como plantará vegetais maiores do que qualquer um cultivado a céu aberto pelo lavrador moderno. Em uma das cidades da costa da Califórnia, toda a terra adequada para loteamento foi urbanizada e colocada em uso. De um lado da cidade havia algumas colinas íngremes, que não poderiam ser usadas para fins de construção, e do outro lado o terreno era impróprio porque era tão baixo que a maré o cobria uma vez por dia. Um homem de imaginação chegou à cidade. Homens de imaginação geralmente têm mentes perspicazes, e este não era a exceção. No primeiro dia ele viu a possibilidade de ganhar dinheiro com corretagem imobiliária. Ele assegurou a opção de compra das colinas impróprias para uso devido à inclinação. Também assegurou a opção de compra do terreno impróprio para uso por causa da maré que o cobria todos os dias. Ele assegurou as opções de compra a preços muito baixos, porque os terrenos supostamente não tinham valor substancial. Com o uso de algumas toneladas de explosivos, ele transformou as colinas íngremes em terra solta. Com a ajuda de alguns tratores e raspadeiras, nivelou o solo e transformou o terreno em um loteamento. Com a ajuda de mulas e carroças, tombou a terra excedente no terreno baixo e o elevou acima do nível da água, transformando-o em um belo loteamento. Ele fez uma fortuna substancial. Como? Deslocando terra de onde não era necessária para onde era necessária, misturando terra inútil com imaginação. O povo da cidadezinha conferiu a esse homem o crédito de gênio, e ele foi o mesmo tipo de gênio que qualquer um poderia ter sido se tivesse usado a imaginação, como o homem usou a dele.